Bom, boa tarde então a todos os seguidores da página Objetivismo Brasil. Hoje, dando seguimento à nossa série de podcasts, nós temos um convidado muito especial, que é o David Hochberg. Foi o primeiro tradutor da obra The Fountainhead, da Nascente, hoje para nós, ao português. Então, o David, ele foi um profissional que trabalhou por muito tempo no Ayn Rand Institute, hoje trabalha com uma das franquias do Kumon, com ensino de inglês e matemática. E a gente vai compartilhar um pouco das experiências que ele teve no Ayn Rand Institute e, principalmente, os desafios envolvidos na tradução de um romance tão complexo e tão valioso para nós, né? Objetivistas, que foi A Nascente. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, David, Ricardo, e vamos lá. Então, Davi, a primeira pergunta que a gente sempre gosta de fazer é como é que tu descobriu Ayn Rand? Ok. Antes de responder a pergunta, desculpa, Matheus, mas eu preciso fazer uma correção. Eu não fui o primeiro nós não fomos os primeiros que traduziram A Nascente. Já havia uma tradução feita quando nós embarcamos no projeto. Então, foi a segunda tradução. Bom, não faz Isso mal. era quase como uma trick question, era para ver se ele tinha Eu estava prestando para atenção. fazer a correção. Passou, foi aprovado. Agora a gente pode seguir. Mas, de qualquer forma, então, respondendo agora a sua pergunta sobre como que eu conheci a Ayn Rand, eu sempre, desde jovem, eu era muito fã de uma banda de rock chamada Rush. Não sei se vocês conhecem, mas eu gostava muito da música e gostava também especialmente das letras das músicas. Tiveram um impacto profundo na minha vida. E o baterista que escrevia as letras das músicas, ele homenageou a Ayn Rand em um dos álbuns dele, o álbum 2112, ele dedica uma das músicas a ela. E através dessa conexão, eu estava visitando um amigo em Nova York, que morava em Nova York já há algum tempo, tinha se mudado para lá, e estávamos juntos visitando uma livraria, eu acho que era a Barnes Noble na época, e ele me apontou para uma prateleira e, né, estavam lá The Fountainhead e o Atlas Shrugged, e ele falou, olha, essa é a autora que o Neil Peart homenageou. E despertou minha curiosidade imediatamente. Eu peguei os livros, né? E acabei comprando. Acho que comprei os dois e talvez até mais. Com certeza os dois, o The Fountainhead e o Atlas. E aí, quando trouxe de volta para o Brasil, comecei a ler. Então, foi assim que eu descobri Ayn Rand. No caso, tu estava no Brasil ou tu estava em Nova York? Eu estava em Nova York visitando um amigo. Sim. Então, eu comprei os livros em inglês. Sim. Eu nem sabia da existência dela. Antes do meu amigo, realmente, eu tinha lido a dedicação, mas eu nunca fiz a conexão, nunca fui atrás. Sim. Então, tu nunca tinha se deparado com os livros dela no Brasil? Nunca. Isso foi em que ano? Isso foi em 30 anos atrás, em 92. 92. 30 anos atrás. Sim, um ano depois que o All Par, né, já tinha sido publicado. Vou ter que acreditar em você. Sim, foi 91. O Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand foi 91. Sim, então tu compra os livros em Nova York e aí como é que é a história? Tu faz direto lendo? Trago para casa, leio Fountainhead e vira minha vida né, de ponta cabeça, de uma certa forma. Sim. E tu conseguiu encontrar os outros livros? Que isso é tudo antes da internet, não é? Hoje eu vou ali no Google eu consigo pegar um PDF, comprar um Kindle, né? Então, como é que foi isso na década de 90? Então, eu tinha os livros em inglês, felizmente,
aprendi o idioma e podia ler os livros e entender perfeitamente. Então, eu nunca nem busquei os livros em português, não fazia nenhum sentido se eu podia ter acesso ao original, né? E foi assim, eu comecei com o Fountainhead e acabei lendo todos os livros que ela jamais escreveu, foram publicados, né? E através do Instituto, até algumas coisinhas que não foram publicadas, mas os livros todos, né, tudo que foi publicado oficialmente, eu acabei lendo tudo. Sim. Então, qual tu diria que foi assim, o principal impacto que as ideias tiveram na tua vida? Porque logo depois, ali, acho que tu comentou em 99, é que tu começa a trabalhar no Ayn Rand Institute. Não? Então, mais ou menos uns 7 anos depois de eu ter lido Fountainhead, eu estava na Califórnia, né? Confundo as palavras em português e inglês. Né? Nas aulas que eles ofereciam no Instituto em Marina del Rey, na Califórnia. Então, foi uma progressão, né? E o impacto começou com o Fountainhead, porque o Fountainhead é um impacto muito pessoal. É uma coisa que te pega realmente individualmente. É como você vê o mundo, como você vê se vê a si mesmo e como você vê o seu relacionamento com as outras pessoas e com o mundo. Então, é muito fundamental. E no primeiro diálogo que o Howard Roark tem com o reitor, ele faz a pergunta por quê? E é uma pergunta fatal, né? É uma pergunta que, uma vez que você começa a fazer, uma vez que você começa a dirigir ela a tudo passa a ser questionável e você passa a questionar tudo. Então, coisas que você continua concordando, não é que você também muda a sua vida totalmente, mas coisas que com as quais você continua concordando, você tem uma base melhor para concordar com elas, mais sólida. Coisas que você não concorda mais, você pode agora trocar elas e adotar as que nas quais você acredita, mas todo o processo é um processo individual e independente, onde você tem que fazer todo o trabalho por conta própria. E essa é a diferença que o Fountainhead faz. Ele muda a forma de você pensar, de você usar a sua mente. Uma perspectiva que te dá. Sim, tu te lembra de alguma convicção? Eu lembro quando eu li os livros, há alguns anos atrás, especialmente a Nascente, eu tinha convicções que foram alteradas, né? Eu questionei determinadas convicções que eu tinha. E eu acho que pela natureza do livro, muitas das minhas convicções eram sobre outras pessoas. Então, como é que eu achava que eu deveria interagir com outras pessoas? Como é que é uma relação própria, adequada com outras pessoas? Tu te lembra de algum exemplo que tu tenha, de uma convicção que tu tinha, que depois de ler o livro que tu entendeu que talvez tu tinha que fazer algumas adaptações? Olha, por exemplo, eu cresci numa família judia, com valores da religião judaica, e eu nunca fui religioso realmente, nunca acreditei, nunca tive a crença, né? Mas existiam as tradições, existiam os costumes, e existia algum respeito. Mas uma vez que eu comecei a questionar, então não me foi mais possível continuar com as tradições e os costumes, e mesmo o respeito até um certo limite. Então, limpou uma certa confusão que talvez houvesse. Eu talvez eu não fosse 100% ateu, vamos dizer dessa forma, ou 100% voltado a um compromisso com a razão e a realidade. E a religião é só um aspecto disso, né? Os relacionamentos pessoais. O que é importante no relacionamento pessoal? Como julgar uma pessoa, né? Qual é o padrão para você tomar uma decisão? Qual é a diferença do certo e do errado? Todas essas questões, né? Precisam ser respondidas de uma forma ou de outra. E ou você empresta a resposta de alguém que pensou ou emprestou de uma outra pessoa, ou você chega à conclusão sozinho. Sim. E quando tu voltou para o Brasil,
e a maioria dos brasileiros não lê inglês, não fala inglês, não é? Tu conseguiu compartilhar o teu entusiasmo com essas novas ideias? Né, com base nisso, tu conseguia recomendar as obras dela aqui no Brasil com base no que já estava traduzido? Sim, eu sempre recomendei para todas as pessoas que me importavam. Todas as pessoas, familiares ou amigos, sempre recomendei. E já, como eu comentei no começo, já existiam traduções da Nascente e também da Rebelião de Atlas, esse era o título em português, e A Virtude do Egoísmo. Então, esses eu tenho certeza que existiam. Não sei se haviam outros, mas esses existiam. Então, eu poderia recomendar esses. E esses são a base de tudo. Tendo esses, você basicamente tem tudo que importa, fundamentalmente. Sim. E como é que surgiu, dado que já existia uma versão da Nascente, como é que surgiu a oportunidade para tu fazer uma nova tradução? Então, quando eu trabalhava no instituto, o chefe do departamento de publicações comentou comigo que uma editora do Brasil estava interessada em republicar a Nascente, e eu me interessei, né? Eu achei que seria uma oportunidade, e entrei em contato com ele. Eu esqueci o nome dele, mas era uma pessoa de muito bom caráter, muito interessado em fazer um bom trabalho de tradução e publicação. O livro ficou lindo no final. E então eu entrei em contato e eu visitava amigos e família no Brasil uma vez por ano, com uma certa frequência. E quando eu fui então visitar, eu combinei para me encontrar com ele, com o editor, e né, convenci ele a me dar o projeto, para mim e para a Andrea, né? Nós fizemos juntos. Então foi assim, através do Instituto eu fiquei sabendo, entrei em contato, fui encontrar com ele em São Paulo e fechamos um contrato para tradução. Sim, então foi uma outra editora, daí a razão de ter traduções diferentes. Sim, a nova editora era a editora Landscape, e ele poderia ter usado a tradução antiga, eu acho, a original. Eu não acredito que houvesse algum problema de direitos autorais ou alguma coisa desse tipo. Eu acho que ele quis realmente fazer algo do zero, tudo novo e o melhor que ele pudesse. Então, ele também, eu acho que achou que valeria a pena investir numa nova tradução, se ele achasse que seria algo superior. Sim, e tu chegou a ver, a ler a tradução já existente para se Não, basear? eu nunca li, eu nunca tinha me interessado antes, porque eu tinha acesso ao original em inglês, e quando eu aceitei o projeto, eu não quis ler nenhuma palavra para não me influenciar de uma forma ou de outra. Eu queria fazer uma coisa totalmente também do zero, original, em relação ao meu trabalho. O título também foi um objeto de discussão, né? Se permaneceria o mesmo ou se usaria um outro título. Eu, inclusive, cheguei a perguntar para o Leonard Peikoff, no Instituto, sobre o título, né? Se ele, o que ele achava, se ele tinha alguma opinião a respeito, porque eu comentei que parte da minha pergunta é que eu achava que era uma tradução difícil de Fountainhead para o português. Nada parecia realmente ser perfeito. Então eu perguntei para ele, né, o que ele achava. Ele falou, olha, existe uma tradução literal, usa essa. Então, para ele, se existe a tradução literal, nem pensa no assunto, usa isso. Sabe? Não inventa, né? Não tenta criar em cima disso. O título é o título, ela escolheu. Se não existe uma tradução literal, é uma outra história, mas se existe, então usa. E aí, a partir disso, eu acho que a única opção realmente seria a nascente ou a fonte. Eu não acho que teria outra opção, dado né, a opinião dele. E a nascente já tinha sido feito, já era o título original,
E é uma tradução literal, então a gente foi com isso mesmo. Até nesse sentido, quando você fala de divulgar o conhecimento, né? Hoje praticamente todo o conhecimento originalmente é produzido inicialmente em inglês, né? Seja de qual área for. Então, nesse sentido, qual que é a importância de ter as obras traduzidas para o português? Porque apesar de algumas pessoas saberem inglês, conseguirem ler, hoje está mais fácil para tu conseguir até uma tradução de máquina, uma tradução automática ali para pelo menos o contexto tu consegue entender. Mas em se falando especialmente de romances, isso fica muito mais complicado. Então, como tu se sentiu em trazer essa nova tradução para o português? Olha, eu realmente não tenho ideia se a tradução que eu e a Andrea fizemos é melhor ou não do que a inicial. Como eu disse, eu nunca li e não tenho a menor ideia. Nós fizemos o melhor trabalho que nós achamos que podíamos fazer. Nós achávamos que éramos competentes e não havia ninguém com maior motivação e interesse de fazer a coisa bem feita. Então, não foi realmente pela necessidade de dar acesso ao público brasileiro. O público brasileiro já tinha acesso, a tradução já tinha sido feita. Não era para dar a eles uma tradução melhor e mais precisa, porque eu nem sei como foi a outra tradução. O motivo que nós traduzimos o Fountainhead foi para traduzir o Fountainhead. Foi um motivo totalmente egoísta e sem nenhuma realmente intenção de beneficiar o público brasileiro. Não foi por isso. Foi o prazer de ter a oportunidade e utilizá-la para fazer. Claro, eu podia ter feito isso em casa e nunca ninguém ia ficar sabendo. Ia ter o mesmo prazer, sim. Então, não é também que não faz diferença. Eu não teria feito a tradução se não fosse ser publicado, se fosse ficar em casa. Então, também tem isso, né? Eu queria que ela existisse, nós queríamos que ela existisse lá fora e que comunicasse as ideias da Ayn Rand da forma que nós achávamos que deveria ser comunicado. Então, tem isso, mas não foi o motivo primário, foi como um motivo secundário que estava aliado ao motivo principal, que era realmente fazer a tradução. Até nesse sentido, você falou um pouco sobre o Peak of Ants, né, com relação ao título. Então, nesse sentido, como é que foi o processo? Como vocês procuraram garantir a fidelidade e a qualidade da tradução? Porque realmente existem diversos desafios nesse processo. Então, como foi esse processo? Vocês tinham um apoio dentro do próprio instituto? Alguém que daqui a pouco ficou do lado de vocês? Olha, qualquer coisa pode me perguntar. Vamos trabalhar junto nesse sentido. Como foi esse processo de controle de qualidade da tradução? Ok, então foi assim, o combinado entre... Bom, deixa eu dar um pouco de história. A Andrea já era tradutora desde o Brasil, há muito tempo. Ela já fazia trabalho de tradução, então ela já tinha muita experiência. Trabalhava com tradução de material escrito, trabalhava com tradução simultânea em eventos, e aqui nos Estados Unidos já trabalhava há muitos anos com tradução de legendas para filmes e seriados de TV. Então, muitos filmes e seriados de TV da época, se vocês viram, foi ela que traduziu. E eu também traduzia alguns, eu trabalhava no instituto, traduzia alguns filmes à noite, e ela trabalhava durante o dia com isso. Então, quando nós pegamos o projeto, ela já tinha muita experiência, eu também já tinha certa experiência com tradução, e nós éramos bastante fluentes nos dois idiomas. Então, o processo que a gente decidiu fazer foi o seguinte: a Andrea era a tradutora principal, ela traduzia o livro, e à medida que ela traduzia o livro, eu editava, eu revisava e fazia sugestões editoriais. Ela depois voltava e analisava as minhas sugestões editoriais, aceitava, rejeitava
e continuava. Então, ela tinha a última palavra. Ela traduzia, eu fazia sugestões editoriais, ela revisava e tinha a última palavra. Então, esse era o controle de qualidade. Era um controle de qualidade familiar, mas funcionou muito bem para a gente. E alguém tinha que ter a palavra final, nós decidimos que assim seria melhor. Agora, uma condição que eu impus desde o começo foi que o discurso do Rourke fosse traduzido por mim e que o processo fosse invertido. Ela faria sugestões editoriais e eu teria a palavra final. Realmente esse processo de revisão dupla, né, um processo aberto, né, onde que existe um diálogo direto e franco é muito importante, né, porque realmente essa jornada do tradutor ela é muito solitária muitas vezes, né, então é importante tu ter alguém que daqui a pouco te ajude a remover os vícios que eventualmente ficam ao longo do processo, especialmente de um romance que é relativamente grande, né, pelos padrões convencionais. Não é tão grande como a Revolta de Atlas, mas tem o seu tamanho também. E dentro desse processo, então, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, né, que vocês enfrentaram nesse processo? Bom, o processo demorou, acho que 6 meses. A gente trabalhava basicamente todas as noites, né? Eu trabalhava durante o dia no Ayn Rand Institute, ela trabalhava com as traduções, e à noite a gente fazia o Fountainhead em casa. Trabalhamos 2, 3 horas por noite, eu acho, mais ou menos. Dava para fazer 3, 4 páginas. Demorava muito. Como demorava para traduzir? Você luta com cada palavra, você luta com cada sentença. Você quer fazer o melhor possível, né? Então, acaba demorando para caramba. Mas as passagens mais difíceis eram as passagens onde você tinha as ideias filosóficas e você queria ter certeza absoluta que você estava passando o sentido exato, né? Você não queria deturpar e queria... de uma certa forma, nesse sentido, como eu sabia que ia ser publicada, é como uma missão que você tem. Você sabe que isso vai estar publicado, né, no futuro e, de uma certa forma, você não tem como mudar isso. Então, as pessoas vão ter acesso às ideias dela através do que você colocou lá, né? Então, você está comunicando, você é um intermediário entre a Ayn Rand e todas as outras pessoas, né? Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. Então, queria ter certeza que ia ser... nós queríamos ter certeza que ia ser especialmente exato. Então, com certeza, a parte mais difícil foi o discurso. O discurso... E o discurso não é uma coisa que você traduzia um parágrafo e depois ia para o seguinte e esquecia do parágrafo que você traduziu. Constantemente voltava e questionava e via se integrava com os outros. Toda a estrutura, tudo que a Ayn Rand escreveu tinha estrutura. Tudo tinha estrutura. E o discurso do Rourke também tinha estrutura. Então, os parágrafos têm estrutura, as sentenças têm estrutura, o discurso, e você tenta preservar essa estrutura da melhor forma possível. Então, a atenção aos detalhes, né? Que palavras ela usa repetidamente. Então, quando você traduz, você quer ter o cuidado que você está traduzindo com a mesma palavra também. Quando tu fala essa questão de palavras repetidas, né, da ênfase, ela usa alguns dispositivos literários que eles soam estranho no português. Algumas repetições, até não, agora me fugiu o nome exatamente do termo, mas eu já conversei em outras oportunidades com tradutores para outras línguas, por exemplo, para o espanhol, e realmente muitas vezes o que acontece? Quando tu está acostumado a traduzir um texto muito técnico, um texto de não ficção, e tu vai para ficção, tu tende a querer enxugar. Tu vê aquilo como uma repetição, como uma coisa que não deve ser usada. E muitas vezes nesse processo tu pode acabar meio que cortando o que não pode, porque se a autora deixou ali essa repetição, essas ênfases, eu tenho um motivo.
obviamente a gente não conseguiu, tu não conseguiu pedir para ela diretamente, né? Em 90 e poucos. Mas realmente estava ali por algum motivo, e muitas vezes tu acaba, pode cometer esse erro, né? De acabar querendo tirar as repetições e nesse processo tirar a ênfase que ela queria ter dado em alguma passagem, né? Então tem essa... Exatamente. Eu, me preparando um pouco para a nossa conversa, eu estava lendo o discurso do Rourke, né? Eu queria ver se tinha sido realmente bem traduzido, né? Como dizem. Mas eu percebi um detalhe incrível até. Essa é a primeira versão, a versão que eu traduzi, eu e a Andrea traduzimos, capa dura, né? Magnífica versão. E no discurso do Rourke, tem uma parte... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde ela repete uma palavra 2 vezes, e na nossa tradução, eu repeti exatamente a mesma palavra, mas na segunda, foram publicados anos depois, acho que em 2013. É E essa que a, eu tenho. e a editora, inclusive, entrou em contato conosco e recomprou os direitos de tradução. Então, deveria ter sido a mesma tradução idêntica. E foi uma surpresa para mim hoje descobrir que tem uma palavra diferente no discurso. Eu imagino que devam ter usado... Talvez a editora final deles tenha corrigido, tenha mudado. Ela achou que não soava muito bem e decidiu trocar um verbo. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de detalhe. Deixa eu ver se eu consigo achar. É justamente isso que acontece. A editora também mudou, se eu não me engano, o nome. Então, isso implica a mudança de editor e tudo mais. Então, as decisões editoriais também mudam com republicações. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Me dá mais um segundo. Eu acho interessante para quem leu o livro e a tradução. Não fiz o highlight. Deixa, eu não quero perder muito tempo com isso. Mas é a repetição da palavra e você não quer mexer com isso, você não quer trocar a cadência também. Até o número de palavras por sentença, às vezes existe uma cadência que ela quer manter e você tem que também ser fiel a isso. Sim. Um outro detalhe sobre como traduzir, ela usa uma frase the first man who discovered the fire, the first man. E é uma tradução difícil de você fazer, porque a tradução sai como o primeiro homem que descobriu, não o homem que, não a primeira vez que se descobriu, mas o primeiro homem. Soa um pouco estranho até no português, mas é como ela escreveu, e ela acaba usando o primeiro várias vezes no discurso, e você tem que posicionar isso dessa forma. Você não pode fazer a mudança, senão não funciona mais adiante. Sim, houveram, quando vocês terminaram a primeira versão, né, para a editora, houveram outras modificações ou houveram discordâncias sobre alterações que eles queriam fazer? Não, olha, a editora foi sensacional conosco. Eles nos deram carta branca para traduzir, editar, eles só fizeram a revisão final para a parte gramatical, só isso. Eu não acho que mudaram absolutamente nada. Se mudaram, para mim foi imperceptível. Eu não, claro, não peguei a minha versão e a deles e comparei palavra por palavra, mas eu não notei nada. O que eu notei hoje, essa palavra da diferença na edição nova, porque eu achei estranho. Eu falei, nossa, como que eu fiz esse erro? Como que eu não usei o mesmo verbo no mesmo parágrafo? Era o verbo havia. Havia, e eles mudaram para havia e tinha. E eu vi havia e tinha. Eu nunca teria, como que eu cometi esse erro? Aí eu fui ver a outra tradução, e na nossa tradução estava havia e havia, porque você quer essa concordância, né?
A pessoa que é ignorante da Ayn Rand não tem como entender que detalhe realmente é importante. E, bom, todos eles são, mas não dá importância suficiente a detalhes. Sim, e né, dado tu ter feito essa tradução, que a Nascente é uma das duas principais obras da Ayn Rand, mesmo incluindo a parte de não ficção, surgiram outras oportunidades de tradução? E se não, por que não? Não surgiram. Eu sempre sonhei em traduzir o Atlas, mas nunca apareceu a oportunidade. Acho que a nova edição do Atlas, quando foi publicada, eu acho que eles simplesmente usaram a tradução que já existia. É um processo demorado e também custoso, né? Então, para a editora é muito mais conveniente pegar o que já está pronto e relançar. Então, acho que esse talvez tenha sido... Bom, talvez tivessem oferecido para um outro tradutor, mas eu acho que o motivo principal pelo qual não houve uma nova tradução é porque já havia uma. Sim. O Matheus é o tradutor, um dos tradutores hoje no Brasil. Eu acho que o último que tu traduziu foi A Virtude do Egoísmo, né? Opa. Isso. E Tá, realmente não, eu digo o que eu sempre achei muito particular dela, o uso do one, né, como para se referir à pessoa e tudo. E para o português é uma dificuldade muito grande, sim. porque outro coloca no indefinido, outro coloca no nós, né, na primeira pessoa do plural. Só Aí que vira o Anthem, né? exatamente. E isso acaba complicando um pouco, porque eu entendo que ela poderia ter usado o nós, porque era comum no inglês, mas ela escolheu especificamente usar essa partícula na minha opinião, pelo menos, para manter essa ideia individual, né? Dessa reflexão ser individual por natureza, né? Como ela de fato é. Então, só que às vezes soa muito estranho, especialmente repetido tantas vezes, né, ao longo do texto. Então, esse foi um desafio. Eu queria ter deixado como era com essa partícula indefinida, mais voltada para o individual, mas em muitas partes eu fui voto vencido pela editora, daí se convencionou usar o nós, né? Temos que pensar, refletir, esse tipo de coisa. Então, são decisões e decisões, e é claro, decisões que para uma pessoa, como você comentou, que não é objetivista, parece uma bobagem semântica, né? Ah, ele está Aham, querendo complicar, está aham, querendo criar moda ali no processo. E, na verdade, não é isso. E, realmente, para quem gosta da filosofia, tu até te sente, de fato, mal, né? Tu tem um sentimento ruim a partir do momento que tu vê certas mudanças, né, que são feitas que daqui a pouco por pessoas que não têm esse mesmo nível de conhecimento. Então, são dilemas, né, de aham. traduzir Ayn Rand. Interessante saber isso. Eu nunca traduzia quer dizer, eu só traduzi Fountainhead, então nunca tive o desafio e a dificuldade de traduzir o que não é ficção, né? Sim. Então, mudando agora o foco um pouco para falar sobre o objetivismo, o movimento objetivista. Então, tu comentou, né, que tu começou a trabalhar no Instituto em 99. Eu que tenho um pouco de conhecimento da história do movimento, que tem esse interesse, eu sei que na época o CEO era o Mike Berliner, certo? Sim. Nome raro de se ouvir. Aham, Né, o Mike, ele era tanto CEO quanto era um filósofo. E aham, aí, quando ele se aposenta, e aí em 2000 é que o Yaron Brook vira, né, o CEO, sim. e o Yaron Brook, ele toma o que eu acho que foi uma decisão muito correta, que era ele precisava de um filósofo no instituto, porque ele não era o trabalho dele. E aí ele Aham, contrata o Oscar Gatten, né? Então, como é que era em 99 o Leonard Peikoff, ele ainda devia estar, ele estava muito vivo. Hoje ele ainda está vivo, mas há 20 anos atrás ele estava muito vivo. Como é que era o instituto naquela época, né? Considerando que isso é tudo já tinha internet, mas não era o que é hoje, ou o que depois foi a partir ali de 2005, mais ou menos. Então, como é que era esse ambiente
ali na Califórnia, em que não tinha remote work, todo mundo tinha que ir para o escritório. Como é que era esse ambiente na época? Então, o Ayn Rand Institute, na época, ele estava em Los Angeles, em Marina del Rey, um bairro de Los Angeles, um prédio de escritórios na Marina. Eles tinham algumas salas alugadas no primeiro andar, 6 salas, 8 salas, talvez. E eu comecei indo lá, como eu comentei, para participar dos cursos como ouvinte. E, eventualmente, depois de um tempo, eu pedi para trabalhar lá. Eles tinham uma abertura na sala de correio. Então, me deram um emprego e eu entrei dessa forma. Depois, eventualmente, fui promovido para o departamento de mídia, comecei a escrever artigos editoriais e cartas ao editor. E o Mike Berliner era o CEO na época. Eles tinham um departamento de mídia com 2 pessoas. Eles tinham o departamento de publicação com o Richard, que me colocou em contato com a editora Landscape. Eles tinham mais, talvez, meia dúzia de pessoas trabalhando. Então, uma dúzia de pessoas, talvez, no máximo, em algumas salas. O Leonard Peikoff não se envolvia muito, pessoalmente, mas como supervisor, e ele devia receber reports, né, ele devia estar sempre a par do que estava acontecendo. Uma vez ele ligou para o instituto, eu atendi, porque eu estava era uma parte das minhas funções, atender o telefone, e eu não conseguia entender direito o que ele estava falando, e ele pediu para transferir. Obviamente, eu apertei o botão errado e a ligação caiu. E, né, foi aquele momento, né, onde eu consegui, né, fazer cair a ligação do Leonard Peikoff. Mas depois me perdoaram, né, e me deixaram continuar trabalhando lá. Mas é uma dessas experiências que a gente tem, né? Então é isso. Eu via ele às vezes, com certeza nos eventos, mas no dia a dia, não. Sim. Como é que, sendo que tu estava lá como funcionário, né, sendo que na época como tu comentou, era um número limitado de pessoas que trabalhava, não que hoje seja um número ilimitado, não é? Mas hoje o tamanho do staff é em torno de 60, 70 pessoas. Nossa, nem sabia que tinha tanta gente já. Sim, sim. Tiveram 2 Ayn Rand Conferences aqui na América Latina, na semana passada e retrasada. Uma em São Paulo e uma em Buenos Aires. Eu fui nas 2. Então eu conversei com o Tal, que é o atual CEO, e ele comentou que o staff ele atingiu 70 pessoas, que é um novo recorde. Antes era bem menos. Então, na tua perspectiva, como é que foi essa transição ali da saída do Mike Berliner e da entrada do Yaron Brook, e depois da revitalização do OGC, né, que era o Objectivist Graduate Center, na década de 90, e aí passa a ser o Objectivist Academic Center. O que tu conseguiu ver daquilo acontecendo no dia a dia? Olha, o Mike Berliner era uma pessoa maravilhosa, sabe? Um ser humano incrível. Eu trabalhei ainda muitos anos com ele. Depois que ele já não era mais CEO, ele editava artigos e cartas ao editor. Trabalhava comigo diretamente nesse sentido, né? Era uma pessoa maravilhosa, mas acho que o estilo dele não era tanto como, sabe, de CEO para fazer crescer. Ele era, como você falou, mais um filósofo do que um empreendedor. Era um cara maravilhoso. O Yaron era mais, sabe, mais extrovertido no sentido, né, de ir fazer palestras e conversar com as pessoas e arranjar doadores. Era esse tipo de personalidade, né, mais extrovertida. Então, eu não sei, acho que talvez nesse sentido de ampliar o impacto, talvez o Yaron tenha contribuído, mas eram estilos diferentes, e o Mike foi CEO por pouco tempo até o Yaron entrar. Foi muito pouco tempo que ele foi meu CEO lá.
mas sempre foi uma pessoa sensacional. E o centro do OAC, eu participei por alguns anos, eu fui em muitas conferências, mas depois, sabe, depois já de ter lido tanto e de ter participado de tantos cursos, e trabalhando também no instituto, eu já não me dedicava tanto mais à parte de aprendizado intelectual, porque eu achei que eu já tinha o suficiente. Sim, sim, Aquele isso é uma coisa que volta e meia é uma dúvida, especialmente dos estudantes da filosofia que são mais jovens, é que as pessoas acabam, às vezes, tendo uma ideia de que o objetivo da vida é se tornar um filósofo e completamente entender todas as linhas e detalhes da filosofia objetivista, que não é o caso. Depende do contexto da pessoa, do que ela quer, de fato, fazer da sua vida. Então, graus de compreensão e de aprofundamento variam, né? Depende do contexto. Uhum. Isso. Então, E, hoje eu não sei como está. Hoje você talvez esteja melhor informado do que eu do que está acontecendo no Instituto. Eu perdi um pouco o contato, mas fico feliz de saber que eles estejam com tanta gente trabalhando lá. Sim, até agora, só para dar um comentário, agora o OAC ele ocorreu durante mais ou menos 20 anos e agora existe uma nova versão do programa, que eles chamam de Ayn Rand University. Então, parte da diferença é que no OAC, que foi os 3 anos que eu completei, desde 2019 até literalmente o mês passado, que foi quando eu terminei, eram cursos muito específicos. Então, nós tínhamos essencialmente 4 cursos. O primeiro ano era o Objectivism, Seminar on Objectivism. O segundo ano eram 2 cursos, um do Keith Lockett sobre escrita, né, o Writing and Communication, e aí o outro sobre filosofia, que era um pouco comparando algumas das principais filosofias, algumas das principais ideias com o objetivismo. E aí o terceiro, que era em parte Oral Communication, a comunicação oral, e filosofia contemporânea. Então, o que acontece no mundo aí nos últimos 50 anos, 70 anos. Então, eram 4 cursos fixos. E por uma enorme sorte da minha vida, assim que eu terminei o curso, eles fizeram essa mudança para o Ayn Rand University. Então, eles abriram os cursos. Então, em vez de ser esse sistema que eram só esses 4, agora eles estão oferecendo em torno de 20 cursos. Ótimo. Que são modalidades até diferentes do que eles ofereciam anteriormente. Então, alguns dos cursos são sobre literatura, por exemplo. Então, como hoje, né, em 2022, todo esse pessoal que fez o OGC na década de 90 e o pessoal que fez o OAC no início dos anos 2000 e no início dos anos 2010, esse pessoal hoje é muito mais velho, tem lá os seus 50 anos, 40 anos, no final dos 30. Então, esse pessoal já consegue ser os professores de alguns desses cursos. Lógico. Então, alguns dos nomes, né, a Lisa Van Damme, por exemplo, que fez o OGC, ela vai dar um curso sobre o 93, do Victor Hugo. O Adam Mossoff, que também fez o OGC na década de 90, vai dar um curso sobre... eu sempre associo Adam Mossoff com propriedade intelectual, mas o curso tem um outro título. É sobre a importância de patentes para o desenvolvimento da sociedade, alguma coisa nesse sentido. Então, tem vários desses cursos que são completamente novos. E é uma sorte minha, porque senão, se eu tivesse concluído anteriormente, eu teria terminado, eu vou continuar estudando, porque eu estaria repetindo, estaria fazendo de novo, mas não teria nada de novo, per se. Então, eu tenho muita sorte. Não, eu recomendo todos os que você mencionou, eles são ótimos e com certeza os cursos vão ser muito bons e informativos. Eu fui a muitos cursos ao longo dos anos, então aprendi muito e é muito interessante. Então, desde que você saiba o que você quer e o que te interessa, você pega exatamente e vai naqueles, né? Que você sabe que vão te Exato, que acrescentar alguma coisa. é uma nova modalidade que a gente consegue mais ou menos personalizar esse currículo. O próprio Don Watkins vai ensinar um curso sobre persuasão em argumentos. O Yaron Brook vai dar um curso sobre oral communication. Então, é todo
o modo que eles chamam, não é? É leveraging the objectivist community. Né? É todo esse pessoal que está em volta, que tem estudado aí há 10, 20, 30 anos, agora estão utilizando esse pessoal para dar mais cursos nessa nova versão, né? Que é o ARU. Aham. Eu tinha uma pergunta, na verdade, como você trabalhou mais nessa parte de trabalhar com o texto da revisão, né, dessa comunicação também institucional, depois que você saiu do Ayn Rand Institute, você chegou a publicar mais textos, entre aspas, objetivistas aí, em outros meios? Não, Ou, depois ou que, não, depois que saí não escrevi mais, mudei de de carreira área? e não, nunca mais escrevi. Não. Bom, aproveitando, já que a gente está falando de romance, o We The Living ainda não tem tradução. O Então, Idelice. nós temos que pensar Bom, tá aí para nisso você, também. Matheus. Você também tá na parada, né? É, e realmente é uma obra que eu acho que seria muito bem recebida, especialmente dentro do contexto atual do Brasil, né? Nessa questão política, né? E que com certeza não vai ser algo não, que vai acabar ao final do mês, né? Com o segundo turno, é uma discussão que já vem por muito e muito tempo aqui no Brasil e no mundo, né? Uhum. Então, eu acho que é importante essa obra. Por enquanto, não tem perspectiva. Agora, o foco tem sido mais nas obras de não ficção, né? Aham. E vamos ver. Tomara que alguma editora tenha interesse, né? E possa trazer essa obra pela primeira vez. Essa, de fato, seria a primeira tradução de O Livre, que E eu o saiba. o Opar do Leonard Pico foi traduzido? Foi traduzido, mas está fora É de mesmo. circulação, vamos dizer Ah, assim. Não tem, hum, não tem. A última impressão foi ali em 2000 a 2005 ali. Foram duas que edições, coisa, eu né? acho só. Ah, Então, é que realmente, como bom objetivista, eu acho que o Ricardo vai concordar comigo. Quando tu publica um livro desse tipo, especialmente de filosofia, especialmente falando de objetivismo, a gente valoriza muito o contexto. Então, realmente, tu tem que ter todo um trabalho muito além da tradução para Aham, que tu consiga encaixar essa obra e que ela aham, gere algum impacto. aham, Porque do contrário, tu só traduz, o que é bom, aham, mas não, ela cai no esquecimento porque as pessoas não conseguem integrar isso, todo esse conteúdo, todo esse conhecimento para a realidade delas. Então, eu acho que esse é o maior desafio realmente. É tu conseguir achar a editora, que já é um grande desafio, mas depois fazer um trabalho posterior que realmente consolide essa obra no mercado como tal. Senão ela se perde no tempo e pronto. Então, eu não sei, Tu Ricardo. tem alguma... Eu tenho uma Eu acho que última ficou. pergunta da minha Tem uma parte. pergunta ainda. Eu não sei se o Matheus tem mais alguma. Então, eu não sei se tu tem ido nas conferências ou quando tu tem acompanhado, né, o crescimento do movimento nos últimos 10 anos, mas eu queria saber a tua perspectiva sobre como é que tu vê o futuro do objetivismo nas próximas décadas. Olha, não sei. Não tenho ideia. Quero ser otimista, claro, né? Mas não tenho ideia qual é o impacto. Em termos da cultura, eu não vejo um impacto na cultura. Não vejo. Impactou com certeza, impactou centenas de milhares, milhões de pessoas individualmente, sim, mas eu não vejo um impacto na cultura. Você vê algumas coisas aqui ou ali, mas nada eu acho significante. Se daqui para frente vai mudar, quanto vai mudar, em que velocidade, eu não tenho ideia. Sim, é. Queria, É, Isso ó, aí te sempre um... dar algo melhor, mas seriam palavras vazias. Eu realmente não sei. a Sim. gente sempre fica a- com aquela dificuldade, porque a própria Rand não tinha necessariamente esse objetivo, né? Ela sempre achava vamos dizer assim, o impacto político, né? No sentido da filosofia dentro de um contexto social, nunca foi a prioridade dela. Ela nunca teve essa, vamos dizer assim,
ela pensava que sim, que quanto Uhum. mais objetivistas seria melhor, né? Mas não que ela pensasse um projeto político, né, para o objetivismo. Então, muitas vezes a gente fica realmente nesse dilema, né? Até que ponto até que ponto isso é realmente uma prioridade? Eu impactar muitas outras pessoas, né? É uma pergunta importante, porque daqui a pouco não é um valor para ti impactar outras pessoas, né? No nosso caso, por exemplo, no meio do Ricardo, sim, a gente trabalha, faz traduções aí há mais de 4, 5 anos ali, tem o programa de podcast, mas de fato esse é um valor para nós. Claro. E não quer dizer que seja valor para os outros, né? Então Uhum. realmente às vezes eu acho que se constitui num dilema ali, porque tu quer que mais pessoas conheçam, mas ao mesmo tempo talvez não seja um valor principal dentro da tua vida, né? Dentro do que tu quer fazer. Então me Sim. parece que Essa, realmente. dessa Não, eu mesma entendo, linha. eu entendo o que você está falando. Quando trabalhava no Ayn Rand Institute, no departamento de mídia, o objetivo era divulgar o máximo possível as ideias dela na televisão, no rádio, na imprensa, né? E era isso por anos, fazendo isso. E eu acho que a gente fez um bom trabalho, dados os recursos, a quantidade, 3 pessoas, e a gente fez bastante. Mas para você escolher isso como, sabe, o objetivo da sua vida é impactar a sociedade, pode ser, sabe? Talvez seja o que você queira fazer realmente. Né? Tem gente que, né, se dedica a isso. É uma carreira como qualquer outra, desde que seja o que você queira fazer e o que você valoriza, mas não fazer por uma obrigação, né, qualquer, né, de que você tem que espalhar as ideias, você tem que... Eu não sei se tu tem alguma última pergunta, Matheus. Não, na verdade não. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Claro que se a gente entrasse na discussão filosófica em si, provavelmente o David também ia trazer muitas outras coisas e perspectivas. Nós não precisamos só fazer esta entrevista, podem ter muitas outras, né? E, e desde já, então, David, novamente eu queria te agradecer, o Ricardo também pela presença, por fazer acontecer essa entrevista. E com certeza, nesse ponto, a gente vai procurar fazer com que essa entrevista alcance o máximo possível de pessoas e impacte a cultura. Eu Então, espero que sim, eu espero que sim. Esse é um dos objetivos de estar aqui também, não, com certeza. Eu queria também que você mande um abraço também para a André, que possibilitou, né, com o nosso certeza. contato. E que a gente possa, no futuro, talvez trabalhar novamente para divulgar as ideias de alguma forma. Tá bom, tá ótimo. Foi um prazer, Matheus. Um prazer, muito obrigado, hein?